Vamos aqui convidar a tia Jaque. Onde está a tia Jaque? Vamos aguardar um pouquinho, né? Que ela já está chegando. Opa, começou a chegar o pessoal. Muito bem. Isso aí, minha gente. Hoje nós vamos ouvir sobre alfabetização. Tô só esperando a tia Jaque entrar, tá? Vamos chamá-la aqui. Eu sempre adoro arrumar confusão nessas lives, gente. Cadê a tia Jaque? Sou mestre em fazer isso. Achei! Muito bem. Ih, tá vindo muita gente, muito bem. Tia Jaque chegou aí para você, convite. Tá faltando ela aceitar lá. Gente, eu adoro falar sobre inclusão, sobre educação especial, sobre alfabetização, né? Vou colocando aqui um pouquinho para vocês sobre mim, né? Talvez algumas pessoas novas aí que não me conheçam, não conheçam meu trabalho. Eu sou a Fernanda Lira, né? Assim todo mundo me conhece. Eu sou fonoaudióloga, sou pedagoga, neuropsicopedagoga, institucional, clínica, e a gente já vem atuando, né? Na área da educação especial. A tia Jaque não conseguiu entrar. Só um pouquinho, gente. Vamos de novo. Daqui a pouco a gente consegue, vai dar tudo certo. Ela falou que não chegou o convite, eu mandei de novo, tá, tia Jaque? Acho que agora vai dar certinho. Tá entrando. Já vai dar certo. Sim, Ah, você já está conseguindo me ver, tia Jaque? sim, tô te vendo. Ah, mas nós não estamos te vendo, não. Eu não tô Ai, te. aqui para mim aparece eu e você. É. E para vocês, pessoal, vocês estão conseguindo ver nós duas? Talvez seja a minha internet aqui, né? Pode ser que seja a minha. Tia Jaque, estava aqui contando para o pessoal um pouquinho sobre, né? Porque pode sempre entra alguém diferente. Thalissa, vocês estão vendo nós duas? Escreve aí para mim, por favor. E eu trabalhei, né, numa escola de educação especial durante 11 anos. Trabalhei na PAI de Grangola durante 11 anos. E aí hoje eu estou aqui na minha clínica, no meu espaço, Centro Lira. Atuo na minha área, né, tanto da fono quanto da neuropsicopedagogia, com a parte de aprendizagem. O Centro Lira ficou muito conhecido com o atendimento com as crianças autistas, mas nós atendemos todos os transtornos aqui do neurodesenvolvimento e os transtornos de aprendizagem também. E outras demandas também. Nós temos uma equipe grande aqui. Fono, TO, físio, nutricionista, médica, neuropsiquiatra infantil, psicólogo, fazemos a testagem, né, neuropsicológica, neuropsicopedagógica. Então, é só entrar no site www.centrolira.com.br, que vocês podem conhecer um pouco do nosso espaço também. E estamos aqui também colocando um pouco para vocês a cada live sobre os assuntos mais abordados, que a gente mais trabalha aqui na clínica. E realmente, Tia Jaque, ainda não consegui te ver, mas não tem problema. Se o pessoal estiver assistindo e você estiver vendo, tá tudo bem. A gente segue conversando, porque eu estou te ouvindo. Quer que eu saia? Que eu entro de novo? Para de Não, vamos continuar repente. assim, porque eu fico com medo de dar mais problema. E a gente não perde tempo. Então, vamos deixar a live salva assim, tá, pessoal? A gente sempre deixa. Mas fica junto com a gente que vocês podem tirar as dúvidas, né?
Ô, gente, então nós vamos hoje conversar com a tia Jaque. Ela é professora, pedagoga, ela vai se apresentar para vocês. E eu conheci a tia Jaque lá em Itaperuna, na escola que ela trabalhava, e fiquei assim, encantada com o trabalho dela. Ela já esteve aqui no Centro Lira numa formação, um curso sobre inclusão escolar. E assim, eu tenho certeza que vocês vão amar ouvir sobre a experiência dela em sala de aula. Tia Jaque, fala um pouquinho aí para o pessoal sobre você, sobre o trabalho, e depois a gente começa aqui com as perguntas. Pode ser? Pode ser. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 21 anos de experiência, né, em ensino regular. Já trabalhei em várias faixas etárias, desde o berçário até a faculdade. Hoje em dia eu trabalho com docência superior. E 21 anos não são 21 dias, né, Fernanda? Então, eu tenho Aham. essa experiência aí de sala de aula. Sala de aula com alfabetização, com crianças atípicas, com todos os tipos de transtornos. Trabalhei numa escola regular, mas que foi assim, um exemplo, né, de escola, referência de escola aqui em Itaperuna. Enfim, sou pedagoga, a minha especialização é em neuropsicopedagogia, desenvolvimento infantil, e eu me apaixonei por essa área de educação especial, autismo, síndrome de Down, enfim, é o que eu amo. Eu amo É isso aí, criança de uma, eu amo criança de uma forma geral, mas meu relacionamento com os transtornos, eu falo assim, os relacionamentos com transtornos, ele me trouxe uma realidade, né? Me colocou os pés no chão realmente como educadora. Porque dar aula para uma criança que tem facilidade de aprender, que tem todas as suas habilidades consolidadas, é uma coisa. Dar aula para uma criança com transtorno, com dificuldade de aprendizagem, seja o que for, não é fácil, mas não é impossível. Então, a gente precisa verdadeiramente gostar do que faz para que essa habilidade, né, do aprender possa acontecer. isso aí. Então vamos ao que interessa, né? Vamos começar aqui a questionar, né? A conversar com a tia Jaque sobre a experiência dela. Então a gente pensou assim, ó, vamos começar assim. Recebi um aluno atípico na minha sala. E agora? Então, na escola, a gente precisa não só pensar no nosso trabalho, mas a gente precisa pensar num todo, né, numa disciplina sincronizada. A gente tem ouvido muito falar sobre isso. E o mais interessante é que a escola se prepare para receber esses alunos. Na escola onde eu trabalhei, nós tínhamos um questionário, e esse questionário era feito no ato de matrícula. Porque muitos pais, a gente já teve casos assim, os pais esconderem realmente se a criança tinha transtorno ou não. Então, Olha só. quando eu recebo um aluno atípico, eu preciso saber, né, se aquela criança tem um transtorno, se ela tem alguma necessidade especial, algum tipo de adaptação que precisa ser feita para ela, porque a criança não pode chegar e eu estar despreparada, né? Eu preciso dos materiais certos, das atividades, e eu tenho certeza que eu vou conseguir desenvolver com aquela criança. Então, eu recebi Aham. uma criança típica, e agora? Você recebeu essa criança de surpresa, o ideal é você observar, né, os tipos de comportamentos. Hoje, hein? Esse horário do Instagram tá ficando muito carregado de lives. Tá ouvindo, tia Tá, Jaque? tô ouvindo.
Só não tá me vendo? Eu tô te vendo, tá nós duas. Ah, tá. Olha só, aqui a gente também orienta nos cursos que esses professores façam uma entrevista inicial para conhecer o aluno, né, a rotina dessa criança, o entorno, o histórico escolar, o histórico de vida dele, né? Então, assim, realmente é uma orientação. Receber o aluno, você tem que saber, né, conhecer quem é esse aluno que está chegando, né? A equipe que atua com ele, se ele toma remédio, se ele faz tratamento, qual o tipo de tratamento. Então, isso tudo é importante para ele, né? Para um primeiro passo de inclusão bem sucedida, não é verdade? E aí, Tia Jaque, como é que a gente faz para a gente alfabetizar uma criança atípica? Então, a gente vê muitos métodos, né, de alfabetização, muitos obstáculos, às vezes, que o professor encontra nessa possibilidade de alfabetização de uma criança com algum tipo de transtorno. Todos os alunos, a maioria deles, no caso dos autistas que eu alfabetizei, foi através da rota lexical. Tô, gente. Esse horário, o Instagram fica lotado. Eu creio que seja isso, né? Um horário que muitas lives acontecendo, não sei. Fica meio lento mesmo a internet. Mas pode continuar, Tia Jaque. Então, aí a gente, antes do pareamento desse acontecimento, né, desse marco na vida da criança, a gente trabalha a associação de imagens, porque a letra, na sua verdade, a letra é um símbolo. Então, se eu não sei parear imagens iguais, eu não vou conseguir, como que eu posso dizer, diferenciar as letras. Então, a gente faz todo esse trabalho primeiro de pareamento de imagens, pareamento de quantidade, porque isso tudo ajuda na questão visual, na questão do reconhecimento das palavras. Aí, com as crianças autistas, a gente utiliza de várias atividades em relação à questão sensorial, que é importante esse desenvolvimento deles. Então, a gente usa água com sabão, canjiquinha, para esconder as letras, para que eles possam vir a reconhecer as letrinhas e os sons. Então, a gente trabalha a consciência fonológica, né, alinhado com a questão lexical. E aí a gente coloca as palavras que começam com o mesmo som, né, faz a parte da literação, começam com a mesma sílaba, depois a gente troca palavras diferentes. Isso tudo vai acontecendo no contexto escolar. O que acontece muito, Fernanda, que a gente vê, né, eu tenho feito algumas assessorias nas escolas, ajudo algumas amigas, é de que, às vezes, a criança tem algum tipo de dificuldade e o professor acaba desmotivado por esse processo, né? Porque nem todas as escolas têm o suporte que eu tinha na escola onde eu trabalhei. Tinha uma equipe interdisciplinar bem consolidada. Foi assim, meu crescimento foi graças a isso, meu aprendizado. Então, assim, nem todas as escolas, elas contam com essa parceria. Aí o professor ele acaba desanimando, né? Achando que aquela criança não é capaz, achando que o próprio trabalho dele não tem eficácia. Mas, na verdade, a gente cai na limiar da questão do comportamento. Né? Porque uma criança desregulada, ela não vai aprender. Então, é necessário, primeiro, eu aprender sobre autismo, eu aprender sobre os transtornos, como que essa criança aprende,
se ela estiver desregulada, agitada, ela não vai aprender, ela não vai ter o tempo de atenção necessário ou nem vai conseguir fixar a atenção. E assim, todo o processo de alfabetização, ele precisa, uma coisa que Helena sempre frisou com a gente aprendeu muito com isso, é a questão do compartilhar significado. Porque se eu estou ensinando um contexto dentro da minha sala de aula, a minha criança autista, ela está ali e ela entende tudo que eu falo. Embora ela não fique, né, engajada no seu olhar, ele está ali, ele está ouvindo, ele está sentindo todo o ambiente, ele precisa compartilhar desse significado. E a alfabetização ela é muito importante nessa questão. Igual eu falei com você um dia desse, falei com os meninos, se eu estiver ensinando sobre um exemplo, sobre água, a minha criança típica, ela vai conseguir escrever água, a palavra água, uma frase sobre a água. O meu autista não, mas eu preciso preparar uma atividade adaptada sobre água. Então, vou fazer a água, a letra A para ele pintar de azul, vou fazer uma gota para ele pintar, vou oferecer uma experiência, né, para a gente acessar o sistema límbico, para ele aprender, né, porque as emoções elas ajudam a consolidar a aprendizagem. Então, eu preciso pensar nisso, no compartilhar de significado, né, preparar minhas atividades com antecedência, porque a alfabetização ela é possível sim. E a gente teve assim, muitos resultados de crianças que talvez as pessoas olham e eu fico emocionada. E às vezes a pessoa olhar e ver que aquele autista é severo, e tem gente que olha e desacredita. Né? O meu papel como educadora, de imediato, é acreditar na aprendizagem daquela criança. Toda criança é capaz de aprender, mas será que todo professor é capaz de ensinar? Então, eu preciso me preparar para isso. Pois é, igual você estava colocando, né? Você teve a oportunidade de trabalhar num colégio que tinha realmente toda uma equipe para dar suporte. E hoje a gente vê que realmente na nossa região aqui, eu acho que ainda em muitos lugares, né? O professor tendo que realmente se desdobrar em várias áreas. Né? Então ele tem que saber um pouquinho do que a TO faz, ele tem que saber um pouquinho do que a fisioterapeuta faz, do que a fonoaudióloga faz, do que o psicólogo faz para ele, e ele trabalhando, e muitas vezes ainda se deparando, né, com ainda outras barreiras para a inclusão, que são os próprios colegas, ou então o próprio supervisor, ou então a própria direção, ou então, enfim, são muitas barreiras que o professor se depara, e aí, se ele não consegue realmente incluir esse aluno, quiçá alfabetizá-lo, né? Mas vamos. Isso eu acho que é um assunto para outra live, né? Senão rende. Vamos colocar assim para o pessoal, você colocando sobre essas estratégias de alfabetização, de que forma que a gente pode fazer uma adaptação? Igual você falou da gota, da letrinha para ele pintar. De que forma né, você aprendeu, você vivenciou essas adaptações dos materiais para a criança atípica? Então, eu preciso pensar na individualidade de cada um, né? Às vezes a pessoa olha a criança, observa a criança e ela foca no que a criança não consegue fazer. Ah, ele não consegue fazer o número 1, eu vou focar no número 1, eu vai estar tentando fazer o número 1. Não, eu preciso focar na habilidade que ele tem de melhor. Então, assim, se eu vou fazer a letra A com um aluno, que eu faça para ele pintar com pincel aquele aluno que tem habilidade, né, de preensão, de apreensão. Agora, aquele outro que não tem essa habilidade motora, eu vou preparar a minha atividade da letra A no tabuleiro de canjiquinha, eu vou trabalhar a minha habilidade da letra A com jogo, né, para montar a letrinha. Então, essa atividade, ela é pensada de acordo com a diferença individual e a habilidade de cada criança, porque cada criança é diferente. Então, assim, a gente preparava muitas atividades diferentes para cada criança, porque a minha criança Down,
às vezes fazia atividade que o autista fazia, sim, mas de repente aquela criança ela tinha, como que eu posso dizer, uma habilidade melhor para escrita. Então, cada atividade precisa ser trabalhada visualizando assim o foco maior na habilidade melhor da criança, para Uhum, depois eu conseguir, através do que ele é bom, eu vou desenvolver aquilo que ele não conseguia fazer. Então, a gente vai uhum. introduzindo o conteúdo de acordo com o desenvolvimento de cada um, de cada habilidade. Exatamente. Eu acho que essas adaptações, a gente só consegue pensar, porque assim, às vezes o pessoal está aqui na live para ouvir isso, como que faz a adaptação, né? Mas o que é importante a gente entender é que a gente só tem como raciocinar que tipo de atividade eu vou elaborar a partir exatamente do nível cognitivo que essa criança está, de uma avaliação prévia dessa criança, da boa construção do PDI dessa criança. E para a Engajamento construção mediador, disso. né? Oi? Do engajamento com o mediador. Tratamento com mediador, muitas nem mediador conseguem, né? Então, assim, é uma coisa que a Gina está aqui na live, estava falando que os professores não estão preparados para esse atendimento multidisciplinar. Então, assim, às vezes não estão preparados mesmo, e às vezes nem para ouvir essa equipe, porque às vezes o despreparo é tanto que eles ficam receosos até de receber a gente na sala de aula, até de receber a gente numa orientação por vídeo, porque agora está sendo tudo por vídeo, né? Por receio mesmo, por achar que vão ser observados, às vezes por achar que podem ser julgados, e na verdade não é nada disso, é a gente aprender a trabalhar em equipe. Então, realmente, Na isso verdade, é um passo lento que nós estamos ainda caminhando a passos lentos, né, para que essa inclusão ocorra com maior sucesso. na Oi, verdade, Tânia. né, Ah, tem um livro que eu gosto muito, e depois eu vou pegar ele ali, sobre a pedagogia da ternura, que fala muito sobre isso, sobre o analfabetismo afetivo, porque eu preciso uhum, primeiro pensar na minha criança, né, para preparar essas atividades. Porque eu vejo também essa questão que você falou, eles não estão preparados para esse relacionamento, para essa troca. Então, a uhum. tendência é do professor se enclausurar, né? Ser aquele professor que tem um caderno. Da nossa época era assim, o professor tinha um caderno que ele usava todos os anos, as mesmas questões, as mesmas atividades. Então, assim, a gente Uhum. precisa se inovar, né? E entender que o outro, esse relacionamento interpessoal entre profissionais, ele é muito válido para o nosso crescimento. E eu entendo assim, né, como é uma ponte. Eu tinha os profissionais dentro da minha sala, você conhecia lá a escola, a Helena na minha sala, a Carol. Então, o quanto eu aprendi, né, o quanto eu pude crescer e absorver, aproveitar essa oportunidade desses profissionais comigo, né, para o meu crescimento. Aham. E olha só, Tia Jaque, nós estamos vivendo um momento agora de pandemia em que todo mundo, o mundo todo, está tendo que se adaptar a uma nova realidade. E a chegada, assim, né? O caminho que a gente percorre na inclusão também é uma adaptação. E eu penso que o educador que não se adaptar a essa nova realidade de ter uma sala com tamanha diversidade, ele não vai ter como atuar mais nesse cargo, porque é uma busca realmente muito grande, o grau de dificuldade e de desafio aumentou muito para esse profissional que está na sala de aula. Você concorda comigo? Certeza. E você tocou Né? Então, assim assim, um ponto muito importante, porque será que os educadores estão pensando nos atípicos nesse momento? Né? Será que eu disponibilizo do meu tempo para preparar uma aula para essa individualidade, para essa demanda? Ou será que eu, quanto educador, só preparo a minha aula para a minha turma, né?
E a forma de excluir, a primeira forma é generalizar e dizer que todo mundo é igual, e ninguém é igual. Né? Então, Eu estou vivendo uma experiência agora, nessa pandemia, que eu fiz avaliação de aprendizagem de umas crianças aqui, umas 3 crianças a princípio, e eu penso até que para essas crianças que, né, se deparam com a realidade de um transtorno, um atraso na aquisição da leitura, da escrita, elas estão até, assim, de certo modo, poderiam até levar uma vantagem, porque é uma oportunidade desse professor poder realmente preparar algo mais individualizado e encaminhar, porque as escolas têm encaminhado as atividades mesmo para casa, para o e-mail dos pais, para o WhatsApp. Então, eu penso que seria até uma oportunidade da gente conhecer. E eu fiz algumas orientações pelo online aqui para supervisores, professores, sobre essas avaliações que eu fiz. Então, é uma forma da gente estar acolhendo e continuando a nossa parceria, tanto com as crianças com autismo, tanto com as crianças com transtorno de aprendizagem. A gente tem que estar sempre trabalhando junto, não pode deixar a engrenagem parar, não é mesmo? Tia Jaque, e essa harmonia? Você colocou para mim que você já teve 6 mediadores dentro da sua sala. Como que a gente constrói essa harmonia do regente com os mediadores? Quando tem um, às vezes, já dá conflito, né? Imagina você com 6. Então, como que funcionou isso? Conta pra gente. A gente, na verdade, a gente fazia essa harmonia acontecer através de uma parceria. Né? A gente, igual eu falei no início, a gente tinha esse suporte de outros profissionais. Então, a gente observava muito, de repente, um mediador, não é que ele não servia para a criança, de repente, um mediador não tinha o perfil para ficar com aquela criança, aí havia essa troca, né? Uhum. Quando nós chegamos a ter esses 6, já tive 5, já tive 4, a gente fazia essa troca diariamente. Então, a gente não tinha conflitos, eles entendiam muito o papel deles, né, como mediador, até porque eles passavam por treinamento, toda semana tinha treinamento, porque assim como eu, educadora, cada um de nós precisamos entender o nosso papel, o mediador, ele precisa, na verdade, também compreender o seu papel, que é tão importante nesse processo, né, de desenvolvimento, de aprendizagem. Mas a gente tem que ficar muito esperto, muito ligado, que o mediador ele não é o professor, né? Ele não é o responsável pela alfabetização dessa criança. Ele é responsável como um instrumento muito importante no processo, mas a alfabetização ela é responsabilidade do professor em conjunto com o mediador. Então, eu, educadora, eu posso sim ter a parceria do mediador na confecção de atividades. Ele pode me dar ideias, mas essas atividades, eu digo atividade do papel, elas precisam ser organizadas por mim, professor. Então, assim, a nossa harmonia, graças a Deus, ela era muito boa. A gente tinha, na verdade, assim, excelentes profissionais que entendiam, né, os sinais da criança, entendiam essas questões relacionadas da aprendizagem. Quando a criança desce algum tipo de sinal de desregulação, eu nem precisava falar, né? Essa criança já demonstrava algum tipo de irritabilidade, e o mediador, entendendo isso, ele retirava a criança de sala de aula e tudo acontecia em harmonia, e de repente ali, aquela atividade que foi preparada para aquele momento, a criança não quis fazer, não aceitou fazer, imediatamente o mediador que conhece a criança, sabe o que a criança gosta, pegava algum tipo de material na sala e ali produzia alguma coisa dentro daquele contexto. Então, assim, eu já vivi coisas incríveis que a gente fez ali no improviso e aquela criança conseguiu atingir o resultado, graças à criatividade dos meus mediadores. Né, Talvez nem só a criatividade, porque olha só, às vezes as professoras pessoal que fazia, as colegas, né, que faziam formação aqui comigo, falavam assim, nossa, Fernanda, você é tão criativa, eu não sou criativa assim. Mas não é essa. Sabe de onde vem a nossa criatividade?
exatamente da nossa prática, da gente conhecer a criança. Com certeza. Eu crio coisas para os meus atendimentos porque eu já sei o que meu aluno gosta, o que ele faz, o que ele dá conta, o que eu já sei que ele não vai fazer, não adianta eu oferecer. Então, a criatividade, ela está totalmente relacionada a você conhecer o seu aluno muito bem, né? E aqui eu vou contar um pouco para vocês, que eu acho que é uma oportunidade também da gente colocar. Na nossa região aqui, a gente vivenciou assim, momentos muito complicados em relação a essa harmonia, né? Nós vivenciamos muitas situações de conflitos de mediador com regente, muitos regentes que achavam que aquele aluno que chegou na sala dele era do mediador, porque ele já chegava com o mediador. Até para a criança entrar na escola, às vezes o pai esperava sair a vaga do mediador, senão eles nem mandavam para a escola. Então, assim, do regente achar que aquele aluno era do mediador ficar por conta. E situações contrárias também, do mediador, às vezes chegando, e às vezes acontecer exatamente passar à frente do que está ocorrendo na regência. E aí, esse regente que também tinha formação, porque a maioria aqui dos casos, os mediadores têm cursos e os regentes não. Então, por isso que chega esse mediador e tudo é desembolado em cima dele. A importância da inclusão é que todos conheçam, todos os professores, a escola como um todo, como você tinha conversado comigo, desde né, de quem está na portaria da escola até lá na lanchonete, na cozinha, né? Trabalhando, todo mundo conhecendo. Quem trabalha na limpeza, quem limpeza. trabalha na limpeza, vai entender. A gente no estado tem os ASBs, que são os auxiliares de serviços gerais, que são eles que levam os meninos ao banheiro, eles que levam os meninos para o refeitório, eles que pegam o menino na van, entregam o menino na van, que levam o menino para a sala, que tiram o menino da sala. Então, eles têm que conhecer, né? Principalmente os autistas, que têm tantas questões sensoriais, questões motoras, questões de estereotipias, enfim, de linguagem que não falam, né? Então, a importância de todo mundo realmente ter um mínimo de formação para poder essa inclusão realmente caminhar no caminho que a gente almeja. Tia Jaque, e qual que é o papel do mediador nesse processo de alfabetização? Não, é justamente isso. Mediar é ser uma ponte, né? Entre o aluno e o professor e o aluno. Você tem ideia? Eu tinha mediador que só de olhar, né? Ele já entendia o que eu queria que ele fizesse e vice-versa. Me olhava, tipo assim, Tia Jaque, pega para mim. E eu sabia o que eu tinha que pegar para colocar lá para ele. Então, assim, é uma parceria. Então, o papel do mediador é justamente isso. Ele precisa entender o processo de aprendizagem, como aquela criança aprende, quais são os processos, as vias de aprendizagem daquela criança, né? As questões sensoriais, se essa criança ela tem uma sensibilidade auditiva ou não. Então, eles passavam muito por treinamentos para entender essa parte, né? Entender isso tudo. Então, o papel do mediador é justamente esse, é ser a ponte entre o que o professor passa, né? De uma forma que a criança entenda, porque eu, quanto educador, cada um deles. Mas tem um momento que você está ali explicando, e o mediador ele precisa ser a voz da criança. E a gente já teve situações de crianças que não falavam, não falam, e que essa criança sinalizava, né? A escolha dela. A gente perguntava, quem vai... um exemplo, fazia salada de fruta, fazia essas experiências na sala. Quem quer lavar as frutas? Uma criança típica, ela vai levantar a mão e vai sinalizar a sua vontade. E a gente tinha, assim, os sinais da criança autista sinalizando a sua vontade. Então, às vezes ele não fazia nenhum gesto, mas só dele olhar para o mediador, Tia Jaque, olha aqui, ó, quem quer fazer isso? Levanta a mão, fulaninha. Ele levantava a mão, né? Essa ponte. O mediador, ele é a fala do aluno, no caso da ausência da fala.
O mediador, ele é a ponte entre o aluno e o professor e vice-versa. É isso aí. O pessoal está comentando aqui, né, o quanto que é difícil atuar com a equipe toda na escola, né? Outros colocando que é difícil, mas não é impossível, e realmente não é impossível. Acho que a gente tem que ter realmente boa vontade, a gente tem que querer, a gente tem que ter empatia. Eu comecei a trabalhar nessa área porque eu, assim, eu me sensibilizei com a situação das famílias, das crianças que não falavam, que não comunicavam. E você se doa totalmente a esses casos, né, a essas pessoas. Então, é uma questão de sensibilidade, de você se colocar mesmo, e se fosse meu filho, né? E se fosse seu filho? Você não gostaria que fosse, né, o melhor? Então, assim, a escola como um todo ser conscientizada dessa importância, né, da gente se colocar no lugar e fazer o melhor por aquela pessoa, né, que tem um transtorno, que tem uma deficiência, né, que tem autismo, enfim. Tia Jaque, vamos pensar assim, a gente quando tem uma criança que é acompanhada por uma equipe multidisciplinar, a gente vai, às vezes, nessa escola, faz uma visita, algumas, né? A gente tem a oportunidade de ir, fazer uma visita, fazer alguma orientação. Então, sempre um profissional ou outro orienta colocar naquela sala algum objeto. Até assim, eu já, quando visitei a sua sala, tinha lá um cantinho com uma cabaninha, tinha um jumperzinho, uma lanterninha, as caixinhas surpresas. Então, assim, fala um pouco pra gente como é que é ter todos esses como é que eu vou falar? Esses equipamentos extras no seu ambiente de sala para aquele aluno que precisa daquele equipamento para uma autorregulação ou para ficar bem no ambiente. E como que é isso em relação às outras crianças típicas? Então, como lidar com todo esse material, com a caixinha surpresa que você falou um pouco para mim? Acho que é um exemplo legal da gente colocar aqui para o pessoal. A gente, na verdade, você tem que rebolar sem deixar o bambolê cair, né? Tem que rebolar sem deixar. O que acontece? É uma questão de sensibilidade, né, Fernanda? Esses equipamentos, eles são necessários, ainda mais quando a gente começa a compreender melhor a questão do DIR, floor time, as necessidades, né, as buscas sensoriais, enfim, a gente precisa sim do jump, porque a gente tem crianças sinestésicas que precisam desse intervalo entre o movimento e a atividade. Eu tive um aluno que ele foi alfabetizado no balanço. Então, assim, Nossa! não era uma Imagina ter um troca. balanço na sala de aula. O professor fala assim: não, mas isso vai atrapalhar os outros e os outros e os outros. Lá no início, né, ele foi alfabetizado na no balanço. Aí a Aham. gente fazia, assim, a Helena até deu uma ideia, era um trajeto, era tantas atividades e o balanço. E ele ficava porque ele tem essa questão, né, vestibular, essa questão do movimento, e ele buscava muito na época. Depois, no finalzinho do ano, ele já foi diminuindo essas questões. Então, ele ficava mais tempo sentado, né, com também o suporte do peso e aquele aparato todo. Então, a gente utilizava disso como um mecanismo não facilitador, né, mas como uma ponte entre a regulação e a aprendizagem. Tá Aí, o que voltando. era tá, o que era feito? Às vezes, a gente tinha que fazer um combinado com a turma, porque os típicos, alguns questionavam, né? Eu já tive aluno típico que, conversando comigo, ele questionava em questão da atividade do amigo, em questão do amigo precisar sair da sala, e isso tudo foi conversado com a criança, foi conversado com os pais, a ponto dessa criança até pedir para ser autista. Tia, eu queria ser autista. Já Porque aconteceu comigo também. ele via nos amigos algo assim maravilhado, porque eles tinham né, aquele aparato todo, tinham as suas necessidades, mas as necessidades que a gente colocava, como os instrumentos que a gente colocava à disposição do atípico,
era encantamento não só para ele, mas para as outras crianças. Então, a gente O próprio sempre fazia. material chama muita atenção, material adaptado, material no velcro, material colorido. Eles ficam, né? Por que que o deles é diferente do meu? Então, assim, é questão do rebolar do professor mesmo. Eu posso usar os materiais com a turma toda, eu posso usar Uhum, aquela questão da luz, né, da lanterna, para iniciar o engajamento da atenção com a turma toda, por que não? Então, a gente uhum, fazia os momentos junto com a turma, para essas crianças típicas também não se sentirem diferentes, né? Isso aí é uhum. inclusão, na Eles verdade. são, eles são questionadores, né? E aí ficam se sentindo realmente diferenciados. Por que que o dele é mais fácil que o meu? Não é assim? Então, assim, às vezes eu preparava uma atividade para o meu autista de pintura, de questão de textura, e eu fazia aquele momento para a turma toda, né? E eles achavam aquilo muito interessante, é a questão do encantamento. E nós, na Aham. sala, nós tínhamos uma caixa, cada criança teve um ano que nós precisamos colocar a caixinha para todos eles, com o nome de todos eles, por conta Não. desse encantamento. Então, que Uhum. caixinha era essa? Era uma caixa que ajudava na regulação. A minha criança autista, que gostava de tinta, de bolinha de sabão, de massinha, daquela geleca, da esponja, enfim, aí tudo era colocado naquela caixinha. Só que a caixinha ela era construída com a ajuda de todos eles. A gente disponibilizava os materiais, mostrava o que você vai querer na sua caixinha. Aí eles iam e pegavam. Então, todo o processo era construído junto com a turma. Aí, como que era usada essa caixa? Quando os meus autistas, por algum motivo, começavam a querer desregular, ele já sabia, né? Ele já sentia, ele tinha aluno que já ia lá e pegava a caixa dele para sair da sala. Então, e tinha uns tão espertos, Fernanda, tão espertos, que eles Ah, nem começavam a desregular, mas Tia Jaque falando tanto, né? Ele ficava cansado da Tia Jaque, queria sair da sala para esse momento. Então, o mediador, ele sabia quando, porque eles sinalizam muito bem, sabiam aham. muito bem quando era desregulação e quando era folga, sabe? Eles Uhum. saíam da sala e iam para um outro ambiente para fazer esse tipo de trabalho sensorial. Mas o Aham. mediador levava uma pastinha, nessa pastinha tinha também atividade de papel, as atividades pedagógicas com a questão sensorial elas aconteciam, mas também a introdução da atividade do papel, porque o registro é muito importante, mas a gente priorizava o momento da criança, né? O que aquela criança estava vivendo naquele momento. Então, o papel, ele é Uhum. importante? Mas não é tudo, né? Porque tem pai que fica assim, não, o que ele fez? Porque o pai quer o registro. Aí, o que a gente fez? Fazia, né? E eu aconselho quem estiver assistindo um portfólio dos momentos. Tira a foto, Uhum. imprime a foto e cola. E coloca ali uma Exatamente. legenda do que está sendo realizado naquele momento. E essa folhinha coloca na pasta, aquela pasta de catálogo, para o pai ter esse Aham. registro, né? Porque às vezes o pai acha que o registro do papel não está acontecendo, o filho não está fazendo nada na escola. Mas às vezes uma Uhum. atividade, um jogo, ele é tão mais, né, melhor trabalhado Alfabetizador do que pegar o do lápis para que pintar a letra. isso. Isso aí. Gente, olha que luxo. Doutora Jéssica entrou na nossa live. Olha ela. Ela é Oiê. linda. A Virginia entrou. A Wanda. Karina Borba. Olha as meninas, o povo entrando aqui, bombando nossa live, tia Jaque. Legal. A Gina Sacre, secretária de Educação. Tá aqui acompanhando tudo. Tô lendo tudo, tá, Gina? Só que eu tô deixando a tia Jaque falar, senão eu vou ficar interrompendo ela. Ô, tia Jaque, e quando você coloca isso do menino já saber, o autista ele já sabe que ele pode sair, ele já pega a caixinha dele dando, eu falo, brinco assim, né? Dando golpe É, ninja na porque gente. são Eu falo assim, a espertos.
importância da gente fazer o quadro de rotina, porque aí a gente pode estar mostrando para ele tem também. sair, a hora que não quer sair, a hora que é da atividade, a hora, né? Isso. Ajuda bastante, é uma orientação que a gente usa muito aqui. A gente sempre usava, né, com aqueles que têm essa necessidade, não todos, é o que eu falei, ninguém é igual. Então, o que é para ser usado com um, às vezes não funciona com o outro. Então, assim, a maioria deles nós tínhamos como se fosse um álbum. A gente tirava foto dos ambientes da escola, dos professores da escola, porque tinha aula de música, aula de educação física. Aí eu sempre precisei antecipar algumas crianças. Aí essa foto ela era mostrada antes que o professor viesse buscar a turma da educação física, ou aula do tio Bruno. Nós vamos no parque. Aí daqui a pouco mostrava de novo. Então isso tudo acontecia. Aí quando eles vinham fazer esse golpe de esperteza, o mediador ele já logo falava assim, agora é hora da atividade. Isso tudo com a redução de comando, né, com essa entonação de voz, que a gente sabe que é muito importante. E, enfim, assim, funciona, sabe, Fernanda? Até por conta da dificuldade deles de lidar com frustração, né? A gente tem que realmente, eu falo, a gente tem que se ponderar na hora de usar a palavra não. É difícil. Eu também não tem jeito. Você acaba falando, não pode. Mas a gente realmente tentar usar de outras formas, né? Para que ele enfrente situações que são controversas ao que ele quer. Uma vez eu fui no curso, evitar comportamentos que a gente indesejados. Uma vez eu fui no curso e eu vi a palestrante dizendo que o aluno ele precisa ficar dentro de sala. O aluno, senão não é inclusão. Olha só, a minha vontade era ler tudo igual, a gente ouve esse tipo de fala. A minha vontade era fazer igual a Vera Verão. Epa, peraí. Porque às vezes, Fernanda, quem fala, né? Muitas palestrantes falam, mas a experiência dentro de sala de aula, a cicatriz, não tem. Né? Essa marca da educação mesmo, de fazer realmente, de colocar ali, de levar às vezes mordida. Né? Então, a gente precisa contar com a experiência de quem está dentro de sala de aula. É verdade. Aluno autista, o quanto mais ele ficar dentro de sala, ótimo. Mas do que adianta ele estar dentro de sala se ele não estiver compartilhando significado? Então, a gente sabe do que realmente acontece, né? Dos gritos, quando a criança começa a desregular, às vezes ele quer derrubar as coisas no chão. Então, eu não posso ficar com uma criança dentro de sala desregulada sem compartilhar significado e que vai também trazer algum prejuízo para aqueles que estão ali. Né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade no momento certo, sim. Levar a criança para um outro ambiente, acalmar essa criança para que ela volte para dentro de sala regulada e consiga realmente compartilhar o que está sendo transmitido. É isso aí, tem que sair mesmo. Eles não aguentam, gente. São 4 horas e para nós é difícil, dói a coluna, a gente começa a se contorcer todo. Imagina para a criança que tem um corpo, né, que tem as suas questões individuais e que precisa realmente dessas acomodações todas. Então, assim, você colocou para a gente, né, como a gente perceber essa questão. Esse horário é bem complicado. Tia Jaque, coloca pra gente por que é tão importante a gente antecipar as mudanças de rotina, por exemplo. Por conta da regulação. Né? A gente sabe que a criança autista, ou até outras crianças, síndrome de Down, o processamento delas é diferente de uma criança atípica. E eu já tive crianças... que você falou, né? Que você mostra as fotos. Eu falo, gente, os autistas são pensadores visuais. Se a gente não tiver imagem... E nós temos os autistas não verbais.
não verbais e ainda com deficiência intelectual, com déficit cognitivo. Então, a gente sabe que a gente precisa ter suporte visual para auxiliar na memória, auxiliar na compreensão do que vai acontecer, do que está acontecendo, né? Então, assim, a gente precisa ter esse suporte. Eu dou algumas aulas sobre comunicação alternativa e ampliada, e oriento muitos professores com relação a ter esse suporte visual na sala, tanto das fotos, quanto num quadro de rotina, quanto num quadro de regras, quanto num quadro de recompensa. Uma criança com, né, com TDAH, com TOD, ela precisa de outras, muitas regras, o autista também. Então, esse suporte visual ele é realmente fundamental para um bom, né, para o comportamento dele na escola. Eu já tive situações, Fernanda, de crianças que não eram autistas, né? DEPAC, síndrome de Down, e nessa mudança de ambiente, nessa mudança de cena, né? A gente tinha aula de música, então, assim, tudo era antecipado, às vezes para a turma toda, se fosse o caso, para aquela criança, né, na sua individualidade, porque a criança ela chega num outro ambiente, num outro lugar, e ela não sabe onde eu estou, né? O que está acontecendo? Aí ele traz esse desconforto e acontece a desregulação. A maior importância dessa antecipação é isso, essa organização, né, do pensamento. Ok. Nós vamos para a última pergunta agora, que o nosso tempo já está aqui espremido, tá? Ô, Gina, nós vamos fornecer, sim, vai ficar salva no Instagram do Centro Lira, tá? Vai para o YouTube, também tem o canal do Centro Lira lá, e fica tudo gravado lá, tudo registrado. Então, o pessoal que não teve oportunidade agora pode assistir depois, tá? Tia Jaque, só para a gente fechar, vamos falar da importância do relatório diário, né, da construção desse PDI. Mas antes de você responder, porque caso a gente extrapole o tempo aqui, deu 46 minutos aqui no meu, mas eu acho que eu comecei a gravar depois. Ô, gente, só para deixar anunciado já para vocês que terça-feira, dia 7 de julho, eu vou estar com a doutora Jéssica Murim numa live e a gente vai estar falando sobre os transtornos de aprendizagem, sobre a dislexia. Então, amanhã eu vou estar divulgando já isso aí para vocês, tá? Não percam, se organizem para estar junto com a gente. E vamos terminar de ouvir a tia Jaque aqui com a parte da importância do relatório diário. É muito importante que cada criança atípica ela tenha uma pasta, né, com uma folha ali direitinho, sinalizando por dia o que aquela criança conseguiu alcançar. Porque a partir dessas conquistas a gente consegue ir avançando sempre que for necessário com algum tipo de conteúdo, algum tipo de habilidade. Porque a gente sabe, né, Fernanda, que os autistas, quando eles querem, eles mostram que eles sabem. A gente, às vezes, colocava para filmar, o menino fazia graça, não deixava filmar e fazia de conta que nem era com ele, não sabia fazer aquilo. Os celulares param na hora, nunca vi ser tão tímido assim. Eles são todos, parece que é unânime. Aí o que acontece? Esse relatório, ele me traz uma direção, um norte. Então, eu tinha uma pasta onde o mediador anotava por dia tudo que a criança ia conquistando. Às vezes a criança fazia alguma coisa, aí para não esquecer ele corria lá, anotava. Ou no final do dia ele trazia memória e ia anotando aquilo. Por que é importante? Na construção do próximo PDI, né, dessa criança para o próximo ano. Durante o ano a gente prepara assim um PDI e ele fica lá porque tem, né, a gente tem a supervisão, você precisa ter esse documento. Mas algumas crianças não conseguem alcançar o que está no PDI, não significa que eu não possa, né, aumentar esse conteúdo, flexibilizar esse planejamento. Então é muito importante essa anotação, esse registro, até porque a gente precisa colocar para os pais durante o período letivo, né, no encerramento de cada período letivo, entregar um relatório, falar do desenvolvimento dessa criança, assim também como é importante você, educador, receber uma criança de outra escola, peça o relatório do professor,
né, para te direcionar, né, uma linha de partida para você entender, né, o processo dessa criança e conseguir introduzir alguma coisa a mais do que a criança já sabe, né? Igual a Gina está colocando aqui, o temido relatório. E isso acontece muito mesmo, às vezes os professores terem receio na hora dessa escrita. E a escrita, minha gente, é a hora que nós vamos basear. Será que eu sei, né? Colocar cientificamente sobre as atividades que eu estou propondo a esse aluno? E é na hora dessa escrita que eu vou mostrar isso. Então, realmente, todo o seu conhecimento mesmo vai estar ali. Saber, você demonstrando, né, que você conhece aquele aluno em todas as áreas que você precisa avaliar, né, Cíntia, Jaque? Então, assim, essa pasta, ela não era o relatório em si, era uma pasta de observação. Então, era uma pasta onde ele anotava o que a criança conquistou. Pra você ter ideia, teve criança que foi conseguir subir no escorregador a primeira vez na turma de alfabetização. Então, a gente sabe que isso envolve um processo, né, da prática, desenvolvimento motor, esse planejamento, essa sequência, né, de movimentos. Então, a gente ia anotando. E no relatório... Deixa eu só te interromper um segundo. Às vezes, Tia Jaque, você falou a questão, a criança demorou um tempo para conseguir subir no escorrega. Muitas vezes a gente depara com profissionais que acham assim, ele não evoluiu nada. Ele não melhorou nada, porque às vezes ele não aprendeu a letra. Mas ele aprendeu a subir no escorregador. Então ele teve uma mudança de comportamento, ele teve uma mudança no desenvolvimento dele, cognitivo, motor, sensorial. Isso são avanços. É esse olhar diferenciado que o professor de inclusão tem que passar a ter. Porque ele não vai ser avaliado como os outros, né? Pela prova, pela letra, pelos avanços lá da grade curricular. A observação do desenvolvimento desse aluno é diferente. Exato. Aí eles faziam essa anotação. Aí, com base nesses registros, a gente constrói o relatório do período letivo. Então, assim, já peguei alunos de outras escolas que vinham com relatório apavorante. Por quê? Porque no relatório... A doutora Jéssica está aqui na sala. Olha, cada relato... Tem alguns, gente, que dá vontade de chorar. Porque a médica, por exemplo, ela precisa da informação do comportamento desse aluno na escola para ela saber como que ela vai direcionar o tratamento do menino. E aí, ela lê um laudo que não fala nada para ela. Fala e não fala o que ela, né? Então, um relatório vazio não contribui com a equipe multidisciplinar. Né, Jéssica? Conta aí pra gente. É o que eu falei lá no início, Fernanda. A gente precisa focar na habilidade para desenvolver maiores habilidades, melhores conquistas. Eu não posso focar no que ele não sabe. O que ele não sabe, eu sei que ele não sabe, mas eu quero entender a partir de que momento, do que ele sabe, eu posso desenvolver melhor esse aluno. Então, a gente pegava relatório que vinha assim, aluno não consegue ir no banheiro. O aluno não faz isso, o aluno não faz aquilo. Falei, mas... Aí a mãe falou assim, eu vim pra cá, porque aqui, não, ele vai desenvolver. Eu falei assim, mas o que ele aprendeu lá? O que ele fez lá? Seu filho sabe escovar o dente? Sabe. Seu filho sabe pintar? Sabe. Então, assim, sabe pegar no filho? Sabe. Por que a bendita não colocou aqui? Né? Abençoar. Sim, é um caminho, né? Um processo a passos lentos que nós estamos, né? Por isso que a gente precisa de muita formação. Eu acho que esse tempo de pandemia, a gente está sendo ótimo. Gente, eu assisti tanta live, eu aprendi tanta coisa de graça, informação gratuita. Vai ter agora... Só tá chegando certificado. Só tá chegando certificado. Só chegando certificado. Eu aprendi muito, então assim, que bom que a gente também está podendo aqui, de alguma forma, contribuir com as outras pessoas, com as lives, né? O pessoal está aqui agradecendo, que live maravilhosa, aprendi muito. Então, assim, nosso objetivo é esse mesmo, né, Tia Jaque? Poder colaborar um pouquinho nesses tempos aí difíceis para todos nós, né? Conclui para a gente, então, para a gente poder encerrar. E, ó, dia 7 de julho, terça-feira que vem, eu vou estar com a doutora Jéssica, hein, gente? Falar sobre transtorno de aprendizagem e dislexia.
Vai, Tia Jaque, encerra aí, pode deixar algum recadinho se Então, você quiser. essa questão, encerrando do relatório, essa questão da exploração é muito importante para nós. Tem Aham. uma educadora britânica, o nome dela é